Bom dia, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, democratizando o ensino da geografia. Moçada, vamos fortalecer o canal, se inscrevam no canal, dê aquele like, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, eu irei falar sobre esse tema, o clima em transe alerta global. Até mesmo porque, nos últimos dias, foram publicadas várias matérias falando sobre o recorde de temperatura registrado no mês de janeiro de 2025, considerado o mês mais quente desde a era pré-industrial. Sendo assim, espero que vocês gostem do nosso encontro. Havendo qualquer dúvida, deixe a sua pergunta na parte dos comentários, que eu terei o máximo prazer de respondê-la. Então, nada melhor do que iniciar o nosso encontro com essa imagem da Terra e esse termômetro registrando uma temperatura acima de 40 graus. Claro que a temperatura média do planeta não chegou a isso. A temperatura média do planeta ficou um pouco acima dos 13 graus. Mas, professor, o que está acontecendo? Por que o nosso planeta está passando por um processo de transição climática que está indicando uma elevação gradual da temperatura num ritmo mais acelerado? O que está acontecendo? Então, é dentro desse contexto que eu vou procurar analisar os fatores que estão causando essa elevação da temperatura e, consequentemente, tentar fazer com que as pessoas entendam que é preciso adotar medidas para mitigar o aquecimento global em benefício não só da própria coletividade humana, mas assim como de tantas outras espécies, não só da fauna, assim como da flora, que vivem no nosso planeta. Então, esse mapa aqui mostra a temperatura da superfície no mês de janeiro de 2025, comparando com o período de 1991 a 2020. O que chama a atenção nesse mapa, que foi publicado recentemente pelo Eras, repare que na América do Norte, principalmente lá em cima no Canadá e na região do Ártico, e também lá no Alasca, repare que as temperaturas estão bem acima dos padrões médios para essa época do ano. Lembrando que nessa época do ano é no hemisfério norte. Então, é inverno no hemisfério norte. Então se espera que as temperaturas fiquem bem baixas nessa época do ano, principalmente lá no Canadá. Agora repare aqui na Europa Oriental e também em parte da Rússia asiática, que as temperaturas estão bem acima dos padrões médios. Também há de se destacar que em outras partes do mundo, como por exemplo na Austrália, na própria Antártida, em áreas aqui da América do Sul, as temperaturas estão acima dos padrões médios verificados nesse intervalo de 30 anos. O que está, portanto, na tonalidade do amarelinho claro até o vermelho mais escuro, são temperaturas acima da média. O que está na tonalidade azul, variando do azul claro ao azul escuro, são temperaturas abaixo da média. Então vocês podem perceber com muita clareza que em boa parte do planeta as temperaturas no mês de janeiro de 2025 ficaram acima da média, razão até pela qual nós tivemos o recorde de temperatura até então registrado, não só para o mês de janeiro,
mais para esse período que sucedeu a era pré-industrial. Aqui nós temos esse gráfico para mostrar a vocês a temperatura global do ar na superfície, ou seja, a anomalia da temperatura global do ar na superfície. Então, o que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte, que existe um padrão. De 1980 até o ano de 2024, lembrando que 2025 está no início, essa aula está sendo gravada no dia 8 de fevereiro de 2025, então você observa que existe um padrão de elevação gradual da temperatura do ar na superfície. Quando se fala assim na superfície, é 1 metro acima da superfície. Então você percebe com muita clareza que está havendo uma elevação gradual dessa temperatura aqui, ó. Nesse período que se estende de 1980 a 2024, observe o gráfico que você vai ver um padrão bem definido que está nos sinalizando que a temperatura média do ar a nível de superfície, ela está se elevando gradualmente. Consequentemente, não há como contestar que nós estamos vivenciando um aquecimento global e que o ritmo de elevação dessa temperatura gradual do ar a nível da superfície tem ocorrido de forma progressiva. Então, aqueles negacionistas que dizem que o aquecimento global é uma farsa, eles deveriam gravar e mostrar provas que refutam a tese do aquecimento global. Agora, esse pessoal anda sumido, porque passaram muita vergonha tentando defender uma tese inexistente, que contrariava a tese científica do aquecimento global, e qualquer pessoa de bom senso, ao analisar os dados que diferentes institutos de pesquisas publicam, vai comprovar que existe um padrão de mudanças climáticas em andamento e que esse padrão de mudanças climáticas não é só de ordem natural, mas também tem uma contribuição significativa do homem, ou seja, a ação antrópica tem corroborado para que o aquecimento global ele se acelere em nosso planeta. E logicamente que isso terá um custo social, econômico, ambiental, e quando a conta chegar, ela vai ser muito alta. E quem viver nesse planeta vai sentir o peso da irresponsabilidade dos governantes e de parte da classe empresarial que está usando venda nos olhos e se omitindo em relação às ações mitigadoras que deveriam ser adotadas para combater o aquecimento global. Aqui nós temos um outro gráfico, tá, mostrando o padrão de elevação da temperatura de 1980 a 2024. Então aqui dentro de uma outra panorâmica, dentro de uma outra visão, você consegue observar que existe esse padrão bem definido. Claro que você tem essas oscilações de temperatura de ano para ano, mas você, ao observar o gráfico no seu contexto geral, vai perceber com muita clareza que existe esse padrão de mudanças de temperatura, de elevação gradual de temperatura em andamento no nosso planeta. E ninguém vai poder negar, porque os dados estão aí para quem quiser verificar. Aqui nós temos mais um gráfico mostrando, mais uma vez, o padrão de elevação da temperatura, e aqui identificando essa elevação em relação à temperatura média do planeta no período pré-industrial. Então eu chamo a atenção que dentro dessa panorâmica desse gráfico, esse padrão ficou bem claro, bem definido a partir do século XXI, quando então nós passamos a ter uma elevação da temperatura constante, mostrando que o planeta está passando por transformações derivadas do aumento da temperatura,
que estão atreladas ao aquecimento global. Vou dar um espirro aqui, daqui a pouco. Está muito quente, eu estou falando de aquecimento global, mas você não tem ideia. Eu estou gravando essa aula às 9 horas da manhã. Mas a temperatura aqui no Rio de Janeiro, nos primeiros dias de fevereiro, a temperatura está insuportável. 40 graus à sombra, sensação térmica acima de 50, e consequentemente eu tenho que gravar sem o ar-condicionado para não interferir na gravação, e eu estou aqui literalmente assando. Então aqui nós temos mais uma vez um outro gráfico mostrando a anomalia da temperatura na superfície, e olha aqui mais uma vez no século XXI, dentro de uma nova panorâmica, porque são diversas formas de você representar a temperatura média através de gráficos. Então, através desses gráficos, é possível você perceber com muita clareza que as temperaturas médias do planeta estão subindo e, consequentemente, inclusive já ultrapassaram aquilo que o Acordo de Paris estava tentando evitar, 1,5 graus acima da temperatura média que existia no planeta na era pré-industrial. Repara aqui, já para 2025, olha como é que está aqui, ó. De 2020 para cá, como é que esse padrão de elevação da temperatura se intensificou. Eu chamo a atenção de vocês para um aspecto bastante interessante. Nós estamos vivendo o período da Laninha. Então, normalmente, quando a Laninha se manifesta, lembrando que a Laninha, assim como o El Niño, são fenômenos climáticos que estão atrelados à temperatura da superfície do mar nas imediações da linha do Equador, no Pacífico Central e no Pacífico Oriental, mas havia, como há até hoje, um entendimento de que quando a Laninha se manifesta, nós temos uma temperatura média global um pouco mais baixa. Em pleno mês de janeiro, aqui, ó, nós tivemos a quebra do recorde. A temperatura do mês de janeiro de 2025 ficou 1,75 graus Celsius acima da temperatura média da era pré-industrial. Lembrando que fevereiro, normalmente, é o mês mais quente. Normalmente. Então, consequentemente, esse recorde aqui, ele deverá ser quebrado no mês de fevereiro. Janeiro foi quente no Rio? Foi, mas não foi tão quente. Nós tivemos muitos dias com tempo nublado, tivemos chuva. Agora, fevereiro, né? Hoje, dia 8 de fevereiro, um calor abrasivo, tá entendendo? Eu acho que, se não me engano, só teve chuva no início de fevereiro, dia 1º, dia 2 de fevereiro, pouco de chuva, um calor abrasivo, infernal, e ondas de calor atingindo a Argentina, Uruguai, Paraguai, Bolívia, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Hoje, inclusive, existe a previsão para hoje, amanhã, segunda-feira, de temperaturas acima dos 40 graus lá no sul do Brasil. Inclusive, né, governos municipais e o governo estadual lá do Rio Grande do Sul adiaram o reinício das aulas que estavam previsto para segunda-feira em função do calor extremo que está sendo previsto. Então o Sul está ardendo também, e eu li uma matéria que há possibilidade da temperatura hoje lá em Uruguaiana chegar próxima a 46 graus, uma temperatura jamais vista no território brasileiro. Então, nós estamos vivenciando esse padrão de mudanças climáticas que estão atreladas ao aquecimento global, e é preciso que as autoridades e a classe empresarial ajam rapidamente para reverter ou, no mínimo, conter o avanço da elevação da temperatura média do planeta para o bem não só da humanidade, mas também das demais espécies que vivem na Terra. Aqui nós temos anomalias mensais de temperatura na superfície global. Olha aqui, ó.
O Serviço Europeu Copérnicus de Monitoramento das Mudanças Climáticas confirmou hoje, dia 6 de fevereiro, que janeiro de 2025 estabeleceu um novo recorde de temperatura global para o mês. A temperatura média da superfície do ar atingiu 13,23 graus Celsius, ficando 0,79 graus acima da média histórica de 1991 a 2020 e 1,75 graus acima dos níveis pré-industriais 1850 a 1900. A fonte da informação é o seu famoso banco de dados conhecido como Reanálise ERA 5, um dos conjuntos de dados mais robustos e difundidos na área da meteorologia. Então, consequentemente, olha o que eu li para vocês. Estamos falando de dados confiáveis e que, portanto, não devem ser questionados em função da seriedade do trabalho que é feito e, consequentemente, esse trabalho tem por finalidade alertar as autoridades sobre as mudanças climáticas em curso no nosso planeta. Aqui nós temos, por exemplo, aqui a temperatura da superfície do mar foi de 1,29 graus Celsius acima da média do século XX. Ora, não é só a temperatura da superfície do ar que está aumentando. Nós temos também o aumento da temperatura da superfície do mar. O ano de 2024 quebrou o recorde de temperatura na superfície do mar. Ora, se o planeta ele está passando por um processo de aquecimento global, e esse processo de aquecimento global, direta e indiretamente, está associado ao aumento da concentração de gases do efeito estufa na atmosfera. Consequentemente, o mar também vai registrar elevação da temperatura. Então, o aumento da temperatura da superfície da água do mar representa o aumento das emissões de energia para a atmosfera. Então, o mar também vai ajudar a aquecer o ar atmosférico, e se a água do mar está mais aquecida, você tem maior evaporação. Havendo maior evaporação, haverá maior umidade do ar. Calor e umidade são dois elementos que, combinados, contribuem para a formação de nuvens de chuva e, nesse caso, inclusive, tempestades ciclônicas, como furacões aqui no Atlântico, ciclones no Índico, tufões lá no Oceano Pacífico, e também, consequentemente, essas tempestades, elas ganham mais força, tornam-se mais fortes, não só no que diz respeito à velocidade dos ventos, mas também o quantitativo de chuvas precipitadas, e isso trazendo prejuízos materiais, prejuízos econômicos, causando mortes, provocando o aumento do número de desabrigados em vários países do mundo. Então nós temos um processo que, na verdade, está relacionado a uma cadeia de eventos climáticos que trazem consequências negativas para a sociedade, para a economia, para o meio ambiente, enfim. Então, o mapa mundi plotado com blocos coloridos, representando temperaturas médias globais da Terra e do oceano para o ano inteiro de 2024. Os blocos coloridos representam o aumento do calor, e do azul escuro, área mais fria recorde, ao vermelho escuro, área mais quente recorde, e abrangendo áreas intermediárias que estavam muito mais frias do que a média, até muito mais quentes do que a média. Então você vai ver aqui que o azul praticamente representa um percentual muito pequeno. Esse mapa aqui foi elaborado pelo NOAA, Administração Oceânica e Atmosférica Nacional, então, que é um órgão, um instituto lá dos Estados Unidos, que de grande relevância, com cientistas renomados,
que não só pelo conhecimento, mas também pelos recursos técnicos disponíveis, conseguem fazer um trabalho brilhante de monitoramento das mudanças climáticas, previsão do tempo e por aí vai. Então você pode ver aqui pelo globo terrestre que na maior parte da Terra o que se verificou foi a elevação da temperatura, não só na superfície do mar, assim como também na superfície dos continentes. Aqui nós temos o crescimento anual de concentração de CO2 na atmosfera. Então, 2024 bateu o recorde de concentração de dióxido de carbono na atmosfera. Lembrando que o dióxido de carbono é apenas um dos gases do efeito estufa. Nós temos outros gases que também contribuem para o aquecimento global, o metano, o CFC, os óxidos de nitrogênio e por aí vai. Então, as emissões de CO2 atingiram um novo recorde em 2024, avalia estudo global. As emissões aumentaram e o estudo aponta para uma concentração de CO2 na atmosfera de 422,5 partes por milhão em 2024, mais 2,8 partes por milhão do que 2023, e 52% acima dos níveis pré-industriais. Então, repara, quando se fala em nível pré-industrial, é de 1900 para cá. Então, ora, a concentração de CO2 que existia em 1990 aumentou 52%. Então, a partir do momento que você tem o crescimento da concentração de CO2 na atmosfera, você percebe que há também o aumento da temperatura média global. Claro que esse aumento da temperatura média global não é fruto exclusivo do crescimento da concentração de CO2. Você tem o desmatamento, você tem o surgimento e crescimento das ilhas de calor, você tem o aumento, por exemplo, do emprego de fontes de energia de origem fósseis que não só contribuem para as emissões de CO2 na atmosfera, mas a sua queima também ajuda a aquecer o ar atmosférico, assim como inúmeras máquinas, equipamentos, aparelhos eletroeletrônicos, tudo que produz energia, a física nos ensina que gera calor. Então existem, na verdade, fatores que combinados atuam nesse processo de mudanças climáticas geradoras do aquecimento global e que hoje a elevação da temperatura nesse ritmo cada vez mais acelerado constitui uma crescente ameaça à civilização humana e também ao meio ambiente. Aqui nós temos, Trump retira os Estados Unidos do Acordo de Paris. Assim como ele tinha feito lá no primeiro mandato, ele fez agora. O Trump assumiu o governo dos Estados Unidos dia 20 de janeiro de 2025. E uma das suas primeiras medidas foi a retirada dos Estados Unidos do Acordo de Paris, que prevê medidas para reduzir o aquecimento global. Então, o Trump é um negacionista de carteirinha. Esse pessoal, eu acho que caiu do berço quando era criança e bateu com a cabeça no chão, porque é inadmissível o presidente da maior potência econômica e militar do planeta, talvez, se não o país mais desenvolvido cientificamente, porque existem outras potências tecnológicas, os Estados Unidos é um dos países mais desenvolvidos no campo da ciência e da tecnologia, que esse cidadão aqui não tenha uma assessoria de cientistas que expliquem a ele que o aquecimento global não é fake. Fake é o que um cidadão como esse e seus asseclas ficam propagando aí nas redes sociais, cara. Eu estou falando isso porque a contribuição desse cidadão deveria ser um exemplo para combater as mudanças climáticas em curso.
Eu quero saber de onde virão os recursos quando essas mudanças climáticas gerarem os furacões F6, que já são uma realidade, e esses furacões varrerem o sul, sudeste e o leste dos Estados Unidos, deixando um rastro de destruição, deixando um rastro de morte. Eu quero saber quando as secas devastarem a região dos belts, que são os cinturões agrícolas dos Estados Unidos, quem é que vai suprir as necessidades dos produtores rurais? Estados Unidos é um grande produtor rural, se destacando na agricultura e na pecuária. Então, ora, tem que haver um consenso, tem que haver uma ação coletiva, não só por parte dos dirigentes do mundo, mas também por parte da classe empresarial, para se buscar as medidas que possam mitigar o aquecimento global, desacelerar a elevação da temperatura. Eu não acredito que consiga reverter a curto prazo, mas, se possível, buscar meios através da ciência e da tecnologia que possibilitem reverter o aquecimento global. É isso que nós temos que lutar, porque, ora, nós vivemos no mundo, estamos aqui na Terra, a Terra é o nosso lar, daqui nós não vamos sair para povoar planeta nenhum nesse universo, até mesmo porque no dia que tivermos a tecnologia para sair da Terra e buscar um outro sistema planetário orbitando uma estrela distante do nosso sistema solar, quando isso for possível, viajarão 3, 4, 5, 6 astronautas. Então, a Terra tem hoje mais de 8 bilhões de habitantes. Terá no final do século XXI mais de 10 bilhões de habitantes. Nós estamos presos a esse mundo. E eu costumo dizer, inclusive em sala de aula, para os meus alunos, é como se você estivesse condenado, cumprindo pena numa penitenciária e fizesse uma rebelião. Você, trancado numa cela, ateasse fogo no seu colchão. Você não teria como sair da cela. Então você morreria asfixiado e morreria queimado. Então, consequentemente, é isso que nós estamos fazendo, nós que eu digo, os governantes e parte da classe empresarial com o mundo. Estamos nos rebelando contra a sustentabilidade da Terra. Tire a sua conclusão. Se tem dúvida, pesquise. Bota a bunda na cadeira, estuda, pesquise, porque as informações estão aí para quem quiser ter. E temos renomados institutos de meteorologia, renomados cientistas que são sérios, trabalham muito para poder tentar convencer determinadas autoridades, como esse cidadão, que a Terra está passando por uma transição climática e que essa transição climática poderá constituir e certamente irá provocar enormes problemas para a sociedade. Isso já está acontecendo em escala crescente. Acontecerá em escala muito maior nos próximos anos. Quem viver, verá. Moçada, espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Dê aquele like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Meio ambiente é o tema que está sendo cobrado com maior ênfase no vestibular. Foi o assunto mais cobrado nos vestibulares do Brasil inteiro no final de 2024, início de 2025. Razão pela qual estude bastante meio ambiente para poder melhorar o seu desempenho no concurso. No mais, moçada, um beijão no coração de vocês, um forte abraço, fiquem com Deus, eu vou, mas eu volto, hein? Fui!